Boa noite a todos, boa noite a todas, saudações queijeiras para os presentes. Obrigada por quem esteve conosco na semana passada e pôde estar também conosco aqui essa semana. Voltamos a pedir desculpas pelo ocorrido e é com muito prazer que nós, da Sertão Brás, Bahia, damos continuidade ao nosso ciclo de palestras mensais. Então, para quem não nos conhece, nós somos o Núcleo Sertão Brás Bahia, um núcleo da Sertão Brás, uma associação sem fins lucrativos de fomento à cultura queijeira, na Bahia, no Brasil e no mundo. Então, estamos aqui agora neste painel, os presentes, os componentes desse núcleo, juntamente com a nossa querida e honrosa professora Maria Helena. Somos produtores que fazem parte do núcleo, médico veterinário, temos representantes também de instituições de ensino, e estamos como um grupo fomentando a cultura queijeira do nosso estado. Então, com muita honra, eu vou passar para a Fernanda, que é nossa vice-diretora, estamos aqui no painel com ela, juntamente com Zuleika, nossa secretária, e nossos conselheiros Caio e Kátia, todos voltados para a cultura queijeira. Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai apresentar a professora Maria Helena. Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua sempre presença e pela oportunidade que você está nos dando de levar essa palestra para as pessoas que estão interessadas nos queijos artesanais. Muito obrigada. Nossa palestra vai ter uma apresentação de 40 minutos, mais ou menos. Depois desses 40 minutos, todos que estão participando podem fazer perguntas, enviar suas perguntas através do chat, e a gente vai dedicar os 20 minutos finais vamos aproveitar e desfrutar ao máximo do conhecimento, da experiência da professora, que vai estar aqui presente para tirar nossas dúvidas. Vocês podem colocar aqui, na medida do possível, a gente vai interagir com ela, tá bom? Obrigada mais uma vez, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Fernanda. Olá, boa noite a todos. Agradecendo a professora Maria Helena pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Professora Maria Helena Silva, ela formou em Medicina Veterinária na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Ela possui mestrado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Química também pela Universidade Federal da UFBA, tendo atuado durante muitos anos na cadeira de Tecnologia e Inspeção de Leite na Universidade Federal da Bahia, e atualmente está na Faculdade Anísio Teixeira, também na área de Tecnologia de Leite. É nossa grande referência aqui na Bahia e em vários estados, quando a gente pensa em produção de queijo, seja a nível industrial ou a nível artesanal, a nossa grande referência é a professora Maria Helena. Então, por isso, estamos muito empolgados com essa palestra de boas práticas, em programas de autocontrole com queijos artesanais, e vamos dar início à nossa palestra, aproveitando ao máximo os ensinamentos da nossa querida professora. A palavra, professora. Boa noite. Obrigada, gente. Quem vai passar os slides? É Ana ou... Posso passar, Fernanda? Professora. Posso passar. Pronto, então pronto. Gente, desculpa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós iremos falar da legislação da Portaria 368, que trata das exigências desde a procedência da matéria-prima até o controle de qualidade dos produtos elaborados. Bem, após falarmos da Portaria 368, de 4 de setembro de 1997, do Ministério da Agricultura, nós vamos citar os passos da Portaria número 144, de 5 de junho de 2019, da ADAB, que tem muito a ver com a Portaria 368.
Bem, gente, nós iniciamos aqui mostrando para vocês o que não pode acontecer numa área de procedência das matérias-primas. Vocês observam aí, gente, o leite sendo estocado em vasilhames plásticos, que ninguém sabe se esses vasilhames são oriundos de substâncias químicas ou de outro material. A presença de moscas no leite, segundo a Organização Mundial da Saúde, cada mosca carrega no seu corpo 1 milhão de micro-organismos. Inclusive, ela cita o seguinte: em uma planta de laticínio, se nós encontrarmos mais do que 20 moscas, nós não devemos consumir os produtos dessa planta, porque eles são duvidosos. Nós observamos também a presença de animais domésticos, entendeu? Galinhas, suínos, que não podem estar presentes, que vão contaminar os alimentos, de material estranho, instalações hidráulicas inadequadas, bem como a gente, entendeu? Local inadequado para a fabricação. Segundo essa portaria, o ideal é que tenhamos, você entendeu, a área de procedência da matéria-prima, gente, local limpo, higienizado, com piso adequado, proteção nas janelas, e que desde o início do processo até o final seja feito em condições higiênicas adequadas. Observamos aí também uma coisa muito bonita, gente, que é a ordenha, gente. Logo no cantinho esquerdo, nós observamos, você entendeu, o rapaz com a luva, o local, você entendeu, em melhores condições. E embaixo, nós observamos uma produção de queijo em condições inadequadas. Segundo a portaria 368, essa colheita, produção, extração e rotina de trabalho, ela deve estar localizada onde não existem substâncias nocivas e que venham contaminar o leite, em local, entendeu, em que haja controle de pragas, que tenha água de boa qualidade e que não existe resíduos domésticos, agrícolas ou industrial. Bem, vou explicar aqui para vocês, para nós chegarmos nessa parte aí agora. O primeiro, quando nós desejamos colocar uma queijaria, é procurar um órgão competente, seja a Prefeitura Municipal ou um consórcio, ou a ADAB, que é Governo Estadual, ou o Ministério da Agricultura. A primeira coisa que nós vamos fazer é a inspeção prévia do terreno, para ver se aquela localização, onde nós queremos colocar o nosso estabelecimento, não vai ser uma fonte de contaminação para o nosso produto. Damos um ofício ao órgão competente, ele vai avaliar esse ofício e vai até o local, aprovando o local onde será localizado este estabelecimento. Aí eles vão pedir um projeto. Esse projeto vai constar, gente, da planta baixa, o layout dos equipamentos, a fachada do prédio, químicos, vai também o fluxograma do produto e fluxograma das pessoas. Normalmente, essa exigência está em função do fluxograma, para evitar contrafluxo, que normalmente vai permitir a contaminação do produto. Essa é a primeira exigência do órgão competente. Primeiro, a inspeção prévia, aprovação do projeto, e depois iniciar a construção do estabelecimento. Com relação à localização da queijaria, ela deve estar em locais ou zonas isentas de odores indesejáveis, poeira, fumaça ou outros contaminantes. As vias de trânsito interna, compactada e pavimentada, para o tráfego de veículos, que tem um escoamento de água adequado e que permite facilmente a higienização do local. Deverão ser
normalmente essas construções, sólida e sanitariamente adequada. Nas áreas de manipulação, nós deveremos observar pisos impermeáveis, que aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, no meio, ao redor da vaquinha, do lado esquerdo, o piso impermeável, que é muito importante, resistente a ácido, a álcalis e a impactos. Deve ser laváveis, antiderrapante e sem rachaduras, para evitar a contaminação do produto elaborado. As paredes devem ser revestidas com material não absorventes e laváveis, e apresentar coloração clara, ou então podemos fazer, entendeu, utilizando uma cerâmica nas paredes. Os ângulos, como observamos aqui, ó, nessa faixinha verde e marrom, os ângulos da parede, ou entre paredes e o piso, e entre as paredes e o teto, deverão ser de fácil higienização. Normalmente, em muitos estabelecimentos que nós visitamos, nós observamos cantos vivos, e esses cantos vivos dificultam a limpeza e, consequentemente, vamos ter contaminação do produto. Os tetos devem ser construídos de modo que impeçam a acumulação de sujidades e devemos observar a mínima condensação de vapor e formação de mofo. Um outro ponto muito importante na hora da localização e na edificação é o fluxograma do produto. O que acontece? Se nós não temos um fluxograma linear, esse fluxograma apresenta contrafluxo, provavelmente mais tarde vamos ter grandes contaminações no estabelecimento e no produto. Janelas e portas, entendeu? Evitar acúmulo de sujidades e normalmente devem apresentar proteção com telas para evitar a presença de insetos. Os alojamentos, gente, normalmente alojamento, lavabo, sanitário, vestiários e banheiros devem ser separados da área de manipulação. A DAB, nem o Ministério da Agricultura, aprova nenhum projeto que esses anexos estejam colados à sala de manipulação. Os insumos, as matérias-primas e os produtos devem estar sobre estrados ou pallets. Deve também, gente, que é muito importante apresentar um abundante abastecimento de água potável com pressão adequada e temperatura conveniente e proteção. Ana me fez uma pergunta muito interessante sobre o autocontrole. Normalmente, quem faz o produto que é responsável pela contaminação do produto, ou então a água de baixa qualidade. É um dos autocontroles mais importantes é a qualidade da água, gente. Se eu não tiver um depósito tampado, se eu não fizer uma análise de 6 em 6 meses da minha água, se antes de iniciar a minha produção, eu não tirar o pH da água, gente, a quantidade de cloro, obviamente, isso aí é o autocontrole, nós teremos contaminação do que nós estamos fabricando. A iluminação, as instalações elétricas da fábrica ou das dependências industriais deverão dispor de iluminação natural ou artificial, que possibilite a realização de todas as tarefas de modo adequado, principalmente que não venham comprometer a higiene dos alimentos. A ventilação, gente, é outro fator importante no autocontrole. Se eu não tenho uma ventilação suficiente, podem ter certeza que eu vou ter condensação de vapor e acúmulo de poeira. E é para evitar esse acúmulo de poeira e mais tarde contaminação do meu produto, essa ventilação deve ser adequada. É muito importante.
E tem um local para armazenamento, que é muito importante, tanto dos produtos não comestíveis, por exemplo, resíduo da produção do dia, para que até o momento que venhamos a transportá-lo, ele esteja de modo adequado armazenado e que não venha contribuir com a contaminação dos produtos elaborados. Então, nós vimos aqui, gente, logo no meio, que é muito interessante isso, da construção, do material utilizado, vai depender o nosso sucesso na fabricação. A legislação é bem clara, tudo que for colocado dentro da construção, internamente, deve ser sanitariamente adequado, não ter odores indesejáveis. Caso contrário, nós vamos ter a contaminação do produto. Nós sabemos que o leite tem na sua composição a gordura e a lactose, que absorvem todos os sabores e odores do meio. Se nós pegarmos um copo de leite, deixar ele dentro da geladeira, destampado, e ao lado dele deixarmos uma porção de cebola, 2 horas depois que nós iremos consumir esse leite, nós vamos beber leite aromatizado com cebola. Por isso que é muito importante que essas instalações e tudo que entra deve ser sanitariamente adequado. Bem, depois que eu construí o prédio, dentro de tudo que o Ministério da Agricultura exigiu, eu tenho que me preocupar no estado de conservação desse prédio, tanto do prédio, como dos equipamentos, quanto dos utensílios. Porque o que acontece hoje, gente? Vem o autocontrole aí, eu tenho um plano, entendeu, de manutenção preventiva de todos os equipamentos que nós utilizamos no dia a dia. É esse autocontrole que vai impedir que a qualquer momento um aparelho esteja, o equipamento danificado e venha contribuir para uma produção inadequada. A limpeza e a desinfecção é um fator muito importante, gente. Nós observamos aqui nessas 2 figurinhas, a primeira, a presença de animais domésticos, que não pode ter em fábrica de alimentos, as sujidades, uma contaminação, a lixeira aberta, provavelmente aí vamos ter uma contaminação cruzada, com objetos que não devem permanecer, que nós consideramos sujo, com a área limpa, o que entrar. Por exemplo, a matéria-prima, se eu pegar agora minha porção de leite e colocar em cima do fogão, provavelmente eu terei contaminação no meu produto final. Vou falar a limpeza e a desinfecção mais tarde. Olha aí, nós observamos aí, gente, não é que nós somos contra os animais domésticos, gato, cão, não. Ao contrário, nós gostamos muito, mas eles não podem estar próximo da nossa fabricação, com soltar pelos. Muitas vezes o animal é portador de alguma doença e isso favoreceu o processo de contaminação. Além disso, os ratos e insetos não podem estar presentes. Tanto é, no programa de autocontrole, nós temos, ou seja, de procurar uma firma terceirizada que seja aprovada pelo Ministério da Saúde para fazer o controle de pragas. Não é de animais domésticos. Os animais domésticos nós os retiramos e botamos em algum lugar. Então, o que acontece? Essa firma vai fazer o controle de pragas, ela vai distribuir caixinhas ao redor do nosso prédio, de 3 em 3 meses, ela vem verificar se realmente houve um controle, ela vai elaborar um relatório, esse relatório será passado para a nossa inspeção, seja municipal, estadual e federal, para verificar se realmente está tendo um controle de pragas no meu estabelecimento. Nós não podemos utilizar nenhum inseticida dentro da nossa queijaria.
Normalmente, nós fazemos esse controle na área externa. Então, se eu faço o controle na área externa, não tem como adentrar qualquer inseto dentro do meu estabelecimento. Bem, gente, eu disse para vocês que a sala de manipulação, ela é separada para evitar contaminação com os alimentos e o armazenamento dessas substâncias que eu faço, o controle de pragas ou que eu utilizo no dia a dia, na limpeza e na higienização da minha fábrica, elas devem estar armazenadas em locais separados da sala de manipulação. Essas substâncias devem ser identificadas com a data de validade, o que contém ali dentro e a proporção que deve ser utilizada. No autocontrole, deve ter um funcionário, você entendeu? Vai ser responsável por isso, ele será treinado, ele vai saber manipular corretamente essas drogas e como também fazer a distribuição. Nós só podemos utilizar nas instalações substâncias aprovadas pelo Ministério da Saúde ou pelo Ministério da Agricultura. Além dessa aprovação pelo órgão competente, a direção-geral da empresa deverá também aprovar esses produtos químicos para uso dentro da indústria. Aqui, por exemplo, é um local inadequado para armazenar substâncias perigosas, porque vocês observam logo aqui em cima, olha, alimentos que não devem ter. Vocês observam aqui também, é leite, milho, biscoito misturado com substâncias químicas. Bem, como eu disse para vocês logo no início da nossa apresentação, normalmente quem faz o produto, na maioria das vezes, é o responsável pela contaminação. Então, segundo a 368, o pessoal que trabalha com alimento, ele deve ser treinado continuamente. Porque acontece o seguinte, ele se autodiz que ele sabe tudo quando ele não recebe o treinamento, daqui a pouco vocês vão observar que eles estão normalmente fazendo coisas que não deveriam fazer. Então, como forma de trabalhar com a mente desse indivíduo e com os bons hábitos, nós temos também no autocontrole uma planilha em que é colocado o nome do funcionário, a função e o dia que nós fazemos o treinamento com eles. As condições de saúde. Quem trabalha com alimento não pode ser portador de nenhuma doença contagiosa. Se ele estiver com a garganta inflamada, se ele estiver resfriado, se ele estiver com a infecção gastrointestinal, ele não pode trabalhar na área interna com os alimentos. Esse funcionário ou vai para casa ou deve trabalhar na área externa da fábrica. Ele não pode ter nenhum ferimento nas mãos, embora a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte, se ele tiver um curativo à prova de água, ele vai usar esse curativo, vai utilizar uma luva e, consequentemente, poderá ficar na sala de manipulação. Nesse treinamento, capacitação, ele é orientado a lavar as mãos antes de adentrar a sala de manipulação e durante. Então, se ele pegou em uma mesa que não estava higienizada corretamente, ele vai lavar as mãos. Se ele pegou alguma coisa no piso, ele vai lavar as mãos. Ele vai fazer essa lavagem das mãos sempre com frequência para evitar a contaminação do alimento. A higiene pessoal é obrigatório o colaborador chegar na indústria pela manhã, tomar o seu banho, escovar os dentes, pentear o cabelo, para em seguida utilizar o uniforme e iniciar os trabalhos. Antes dele adentrar a sala, ele ainda passa por uma barreira sanitária.
dessa barreira sanitária, ele lava as mãos mais uma vez, de modo contínuo, tem um cartaz logo na frente, orientando como lavar as mãos. Ele vai lavar as botas, certo? Vai enxugar as mãos com papel virgem ou a seco, não pode ser papel reciclado, e vai fazer o seguinte também, vai usar um álcool gel para, em seguida, adentrar a queijaria. Para que nós tenhamos conhecimento do quanto é importante a higiene, tem aqui uns exemplos, gente. A testa, quando se faz uma análise microbiológica, tem de 10 a 100 mil micro-organismos por centímetro. A saliva, 100 milhões. O couro cabeludo, gente, 1 milhão. A secreção nasal, 10 milhões. As axilas, 10 milhões. As mãos, de 100 a 1000. Então, é fonte de lavar. É muito importante que essa pessoa seja treinada, capacitada para manter bons hábitos higiênicos. Ou seja, a conduta pessoal dele, ele não pode conversar sobre o alimento, ele não pode atender celular, ele não pode cantar, não pode ter rádio lá dentro, ele não pode usar adorno, gente, ele não pode usar volta, relógio, tiara na cabeça. Ele deve uma pessoa só tomar o banho com sabão neutro, colocar roupa e trabalhar. Ele não pode ter nenhuma dessa conduta pessoal que vai influenciar na contaminação do produto elaborado. Quando, olha, a legislação diz o seguinte: quando for necessário o uso de luvas, nós devemos proceder igualmente como procedemos com as mãos. Que nós vamos observar neste instante aqui como lavar as mãos. Os visitantes devem obedecer ou seguir as mesmas condutas dos manipuladores. Quando o visitante chega para visitar uma queijaria, um laticínio, ele primeiro vai fazer a higienização do corpo, ou seja, tomar banho, vai vestir a roupa, para em seguida vai passar no gabinete de higienização, para em seguida ele entrar no laticínio. Bem, aqui nós estamos mostrando para vocês, certo? O banho que ele toma pela manhã, ele escova os dentes, gente, estão vendo tudo direitinho aí. Olha o mais importante, a farda. Normalmente, se a queijaria, um laticínio, funciona durante 7 dias, ele deve ter uma roupa para cada dia. E esta roupa, ela deve ser do lado da manga, ser marcado, ou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para obrigar ele a tomar banho e fazer a troca da roupa diariamente. Ou 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou então fazer uma tarja com coloração diferente para cada dia. Agora, no caso de usar máscara, gente, muitas vezes nós pensamos que a máscara protege. O que é que acontece com essas máscaras que normalmente nós não é de pano, nós utilizamos no dia a dia, compramos pronta, é que o funcionário começa a gritar, a conversar, muito. O que é que vai acontecer? A máscara vai cedendo e, em vez dela proteger o alimento, ela vai ser uma fonte de contaminação, porque os aerosóis vão sair pelo lado ou na parte superior ou inferior. Então, o melhor é nós educarmos ao funcionário para ele não falar sobre o alimento ou então trocar essa máscara a cada 30 minutos. Estamos mostrando aí que ele não pode usar esmalte, ele não pode ter barba, bigode, não pode ter ferimentos e não pode usar nenhum adorno, como tem demonstrado aí. Se ele faz isso, provavelmente vamos ter contaminação do alimento.
Muitos trabalhadores pensam que lavar as mãos é só passar a água nas mãos. Não, ela deve ter uma sequência. E esse cartaz deve estar exposto no gabinete de higienização, que é a barreira sanitária, para chamar a atenção do manipulador e ele seguir passo a passo a higienização das mãos. Primeiro, ele vai umedecer as mãos e os antebraços com água. Segundo, ele vai aplicar o sabonete líquido bactericida nas mãos. Terceiro, vai esfregar e lavar as mãos. Na seguinte sequência, por 1 minuto, as palmas da mão, dorsos e antebraço, espaço entre os dedos, polegares, unhas e pontas dos dedos, articulações, punho. Em seguida, ele vai enxaguar as mãos e antebraços, vai secar as mãos com papel toalha virgem e vai aplicar o álcool gel nas mãos, para em seguida adentrar a sala de manipulação. Vocês observem o seguinte, o que é que acontece no dia a dia quando nós lavamos as mãos. Essas partes vermelhas à direita, entendeu? São partes mais esquecidas por quem faz a higienização das mãos. A laranjada, frequentemente esquecidas. E a amarela é menos esquecida. Na maioria das vezes, o indivíduo esquece de limpar debaixo das unhas e esfregar, certo? Entre os dedos. E o que é que nós observamos? A maioria da contaminação por estafilococo nos alimentos vem da mão do manipulador. A contaminação, quando o governo determinou a portaria 368, quem primeiro fez o controle de alimentos foi nos Estados Unidos. Quando o homem foi à Lua, a preocupação do governo americano era que esses astronautas passassem mal no espaço. Então, foi procurado uma pessoa que entendia de alimento e de boas práticas para evitar, entender, que uma contaminação física, química ou biológica acontecesse nesse alimento. Daí em diante passou a ser utilizado em restaurantes, em indústrias, em hospitais, hotéis, as boas práticas de fabricação. Como nós podemos observar aqui, é uma contaminação física. Um alimento não pode ter um fio de cabelo. Nós vimos aí anteriormente que o fio de cabelo tem mesmo que lavamos nossa cabeça hoje, por estar em contato com o ambiente, ele serve de fonte de contaminação o fio de cabelo. Químico, resíduos químicos, esquecer de enxaguar qualquer uma parte do equipamento, isso pode gerar uma substância química. Ou então, quando está se tratando os animais e estamos ministrando os antibióticos, nós podemos ter a presença de antibióticos no leite, que nada mais é do que um resíduo químico. E muito importante também o biológico, que nós acabamos de citar, que é a presença de estafilococos, ou então, muitas vezes, você faz um queijo e que quando envia amostras para o laboratório, observa a presença de Escherichia coli, gente. Nós sabemos que ela está no trato intestinal e que na maioria das vezes, quando o leite foi pasteurizado, ela foi destruída e quando ela está presente no produto acabado, normalmente veio do manipulador. Ele foi no banheiro, não lavou as mãos e, consequentemente, houve o crescimento desse micro-organismo. Devemos também ter preocupação com a contaminação ambiental. Nunca produzir alimentos em local sujo. Nós temos um exemplo muito grande, quando nós estamos ordenhando as vacas, ordenha manual, que o ambiente está muito sujo no período de inverno, o leite, quando você acaba de ordenhar, o odor é de chulé, é o odor do ambiente em que o leite foi produzido. E tem a contaminação direta, por isso da higiene do empregado, dos bons hábitos higiênicos,
que ele está com resfriado, não comunica a direção da empresa ou a gerência e vai trabalhar. E ele provavelmente vai espirrar em cima do alimento e este alimento vai estar contaminado. E vem a contaminação indireta, que são as áreas sujas. Nós trabalharmos com o alimento e com cesto de lixo aberto, ou um outro exemplo melhor para vocês, que pode ser uma contaminação cruzada, é que todos que adentraram para fazer o queijo dentro da queijaria tomaram banho pela manhã, não saíram dali e trabalharam bonitinho. Daqui a pouco vem um funcionário da sala de ordenha com aquelas botas sujas, as roupas sujas e adentra a sala de manipulação. Aí nós temos uma contaminação cruzada, área suja com área limpa, e vamos ter resultados insatisfatórios no momento em que esse produto estiver no mercado consumidor. Bem, gente, a embalagem, ela é muito importante, ela tem duas finalidades, a embalagem. Primeiro, entendeu, é proteger o alimento. A segunda é ajudar a vender. Na maioria das vezes, a dona de casa sai com seu esposo para fazer uma feira no sábado, e lá alguém, você entendeu, está fazendo uma análise sensorial, dá um pouquinho para degustar. Você não achou, mas achou aquela coisa assim, o que mais lhe chamou a atenção, que ela está com uma embalagem inteira ao lado da bandeja e os copos para te oferecer. Isso lhe chamou a atenção, aquela embalagem. Às vezes você até se nega de participar desse painel de análise sensorial, mas comprou o produto pela embalagem, ela induz a vender o produto. As embalagens, ela deve ter uma sala só para nós armazenarmos as embalagens. Essa sala deve estar limpa. Normalmente, você entendeu, a embalagem é específica para cada produto. Por exemplo, iogurte, eu uso uma garrafa de polietileno. Já o queijo, eu uso uma bolsa de polietileno. Uma manteiga, eu posso usar uma lata de metal, ou posso usar um vasilhame plástico, ou um papel manteiga, ou um papel laminado. Essa embalagem, ela não deve transmitir ao produto sabores ou odores indesejáveis, que ultrapassem os limites aceitáveis pelo órgão fiscalizador. Deve ser, como ela é guardada em um local separado, mesmo com controle de pragas, pode haver a presença de insetos. Então, antes do uso, nós devemos fazer uma inspeção nas embalagens. E o envase, no momento em que eu vou envasar o meu queijo, o meu iogurte ou a minha manteiga, deverá ser realizado de modo que evite a contaminação do produto. Nós temos aqui uma série de embalagens de Ana, que a Ana está de parabéns, as embalagens dela são muito lindas. Vocês estão vendo aqui, ó, a de Ana, muito bonito. A do queijo cuia também muito bom. Essa embalagem é aqui dentro do óleo também. E de Zuleika também, da Pombo Queijaria, a primeira. Muito lindo. Ok. Bem, gente, foi o que aconteceu, não é isso, gente? A apreensão que houve há poucos dias aqui na Bahia é o transporte inadequado, gente. Vocês observam o seguinte: queijo deve ser transportado em caminhão-baú, refrigerado, com controle de umidade e temperatura, gente. Isso é muito importante. E quando eu falo de higienização, significa o seguinte, que ele foi limpo e foi sanitizado com uma substância. E outro fator muito importante que é exigido dentro da 368, sobre estrados, mesmo quando ele está nessa embalagem secundária, que é o papelão. Então, eu não posso transportar o meu queijo como está aqui na parte superior. Estão vendo aí? Ó, jamais pode acontecer isso. Sempre como está embaixo, olhando temperatura, umidade, aeração e limpeza. E vem agora, que é o mais importante, a qualidade da água, gente. Se essa água não for potável
e não estiver dentro da portaria da consolidação número 5, que é da Anvisa, ela não serve para o consumo nem para a elaboração do alimento. A água contaminada leva à contaminação de todos os produtos que nós elaborarmos dentro da queijaria. Então, que é por isso desse autocontrole, gente, porque o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma planilha todos os dias pela manhã, antes de iniciar o meu processo de elaboração, eu vou tirar o pH da água, certo? E a quantidade de cloro que está presente na água. Se essa água, entendeu, não estiver na quantidade certa, eu não vou iniciar o meu processo de fabricação. Se não estiver na proporção certa do cloro, certo, gente? Eu não vou iniciar, porque, consequentemente, eu vou ter uma contaminação. Vocês podem observar aí, é uma água tratada, ela antes barrenta, mas ela passou por segmentação, floculação, filtração, cloração, e aí depois, aí como é que ela se apresenta, límpida. Então, geralmente, nós devemos a cada 6 meses enviar a amostra de água para um laboratório credenciado, tanto pedir para realizar a fisicoquímica quanto a microbiológica. É muito importante, gente. Por que a fisicoquímica? Se eu tiver uma água com muito carbonato, o que é que vai acontecer? Eu vou gastar mais detergente do que qualquer uma outra pessoa. E isso vai se tornar o meu processo antieconômico. Então, é muito importante essa análise fisicoquímica e microbiológica antes, entendeu, de pensar em elaborar primeiro qualquer produto. Tanto é que o órgão fiscalizador, por exemplo, a ADAB, o Ministério da Agricultura, ele só dá licença para funcionamento depois da análise da água. Não sei se vocês viram, há 2 anos passados, no Jornal Nacional, uma reportagem em Garanhuns, de uma clínica médica de hemodiálise, que vários pacientes faleceram após, entendeu? Realizei hemodiálise alguns dias. Então, observaram o seguinte, que eles estavam contaminados com a bactéria chamada Pseudomonas. Essa bactéria, normalmente, ela está na água e nos utensílios. E observaram o seguinte, a clínica era particular, com convênio com o SUS, que a caixa d'água estava lá aberto. O passarinho passava, deixava as fezes dele ali dentro. Qualquer inseto que passava, deixava ali dentro. E a água estava contaminada, esse tanque nunca foi lavado, não tinha um autocontrole de quando era lavado, se estava fechado, a cloração, não tinha o pH. Então, faltou o autocontrole. E vem a parte exigida, certo, gente, que é o controle. O que acontece? Hoje, o Ministério da Agricultura, ele libera indústrias que ela tem apenas o laboratório fisicoquímico para análise da matéria-prima. Mas, quando nós temos, você entendeu, a avaliação microbiológica, a análise microbiológica se torna muito importante, porque ao finalizarmos o nosso produto, a primeira coisa que eu vou fazer é uma análise daquele produto, verificar a presença de fungos, se tem coliformes, é muito importante. Porque o que é que vai acontecer? Quando eu não tenho um laboratório microbiológico, eu não tenho a certeza da qualidade do que eu estou produzindo. Um outro fator muito importante, hoje a ADAB, o Ministério da Agricultura, trabalha com auditoria. Você tem um fiscal que ele visita mensalmente, e alguns dias depois aparece o seu fiscal e mais 2 profissionais. O seu fiscal fica caladinho, não pode fazer nenhuma defesa, nem opinar nada, e 2 funcionários é quem vão auditar o seu estabelecimento. Eles vão pontuar desde a fabricação até a análise microbiológica. Vão retirar a amostra da água, vão tirar a amostra dos produtos elaborados, e lá encontrou uma contaminação. O que é que acontece? Você poderá ser interditado a linha ou fechar o laticínio. Então, para nós evitarmos essa ação, o ideal é que hoje nós possamos comprar aquelas placas 3M,
elas são muito práticas e fáceis de trabalhar e controlar todo o nosso processo produtivo diariamente. Bem, essas placas 3M, vocês trabalham com ela, com 24 horas você tem um resultado para Escherichia, com 2 dias para fungo, para Staphylococcus aureus com 1 dia. Então, dá ideia do que você produziu e evita ser multado pelo órgão fiscalizador, porque eles não avisam o dia que vão retirar a amostra do seu produto. Então, quando eles chegarem, você não tem preocupação, não fica nervoso, ansioso, porque você sabe que o que você está produzindo atende à legislação. E dentro da fisicoquímica, o mais importante é a gordura do leite. Por que o mais importante? Porque quando você tem gordura em excesso, você pode vender os seus produtos mais baratos, porque essa gordura em excesso você transforma em creme de leite pasteurizado ou manteiga. Com isso, você tem condições de vender o seu queijo mais barato. E aqui está na tela, no cantinho à direita, uma butirometria, que é um método internacional, a Federação Internacional de Laticínio, que também, na portaria número 30 de 2018 do Ministério da Agricultura, ele é citado. Nós, a partir de 2018, foram mudadas todas as análises fisicoquímicas e algumas microbiológicas dos alimentos pelo Ministério da Agricultura. Antes, nós retirávamos a densidade do leite, o peso do leite, para verificar fraude por aguagem, com termolactodensímetro aferido a 15 graus. Hoje, nós fazemos, de acordo com essa lei, com densímetro digital rápido e temos resultados precisos. Bem, gente, aí vem a portaria 144 de 2019, a ADAB, todos os estabelecimentos fiscalizados por ela, teve até dezembro de 2020, para implantar esta portaria. Por quê? Porque a ADAB, ela não vai diariamente aos estabelecimentos, ela vai uma vez no mês. Então, o que é que ela quer? Oferecer ao consumidor alimentos seguros, e elas têm certeza que esses alimentos são seguros, porque o produtor tem a história de cada produto que ele faz ali, ele tem um autocontrole de temperatura, de ventilação, de iluminação, da água, da higiene operacional, da saúde e da conduta de todos os trabalhadores. Então, com isso, ela fica tranquila. Quer dizer, quem deveria fazer esse autocontrole seriam os órgãos governamentais, mas eles cedem e exigem que cada um dono da indústria faça o seu autocontrole. Com isso, eles estão seguros que o que está chegando na praça são produtos seguros, sem contaminação física, química ou biológica. Então, vou ler para vocês aqui agora, manutenção, instalações, equipamentos industriais, calibração e aferição. Então, o que eu vou falar da calibração agora? Eu tenho um tanque de queijo que tem um termômetro lá. E aí, eu vou fazer a medição da temperatura. Na hora em que eu vou botar os meus ingredientes, 35 graus, eu pergunto, será que realmente está dando 35? Eu nunca aferi, nunca calibrei esse equipamento. Então, é necessário calibrarmos. Eu trabalho com pasteurizador. Eu tenho certeza que a pasteurização do leite está a 72, 75 graus? Não tenho. Porque se eu nunca calibrei, eu tenho uma balança digital que eu peso o meu queijo para vender ao meu produtor, ao meu cliente, ao meu produtor. Será que ela realmente está dando 1 quilo? Então, uma exigência hoje é a calibração e aferição de todos os equipamentos que entram na indústria ou no laboratório. Por exemplo, eu tenho o aparelho quiroscópio, que é uma prova de precisão que tem em todos os laticínios. Principalmente para quem compra leite, é muito importante para verificar se alguém está adicionando água ao leite.
eu tenho que fazer uma aferição, entendeu? E calibração do meu aparelho. A ventilação e iluminação, gente, é muito importante. Se eu não tiver uma ventilação adequada, provavelmente nós vamos ter... O que é que vai acontecer com a gente? Eu vou ter a presença de condensação de água nas paredes, e essa condensação vai favorecer o crescimento de fungos no meu produto. E a iluminação é o bem-estar do meu empregado estar aqui na sala trabalhando. Aí eu pergunto, será que ele está, entendeu, visualizando tudo direitinho? Então, muitas vezes, ele não cumpre com as práticas adequadas, porque ele não está, entendeu, visualizando muito bem. A água de abastecimento e águas residuais devem ser controladas. Só devemos trabalhar com água potável e ter, entendeu, o local adequado para águas residuais. Se for possível, nós podemos fazer o tratamento dessas águas residuais. Não há necessidade de jogá-las fora, usar numa irrigação, usar na limpeza externa. Com isso, nós diminuímos nosso custo. A higiene industrial e operacional, muito importante também, gente. Nós abrimos também um autocontrole com o produto. Nós passamos a economizar mais substâncias químicas. Por quê? Porque eu comprei uma substância alcalina e disse que eu devo usar 3% ou 1%. O meu funcionário, ele não vai ter o trabalho no rótulo, ele vai usar a quantidade que ele achar necessária. E com isso nós temos prejuízo. Na hora que eu tenho um autocontrole, eu sei o dia que eu vou comprar a minha substância, porque eu sei que eu vou utilizar 3%, eu já fiz um cálculo, ela vai dar para 30 dias. Hábitos de higiene e saúde dos funcionários. Toda semana, no primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, nós fazemos uma reunião com nossos funcionários e eu vou olhar, você entendeu, quem está com unhas cortadas, se a roupa foi lavada, você entendeu, se realmente aquele funcionário tomou banho, se escovou os dentes, se a bota está limpa, e tudo isso é registrado. E esses registros permanecem na empresa por 2 anos, para que a qualquer momento tiver uma auditoria, eu tenho como provar que eu fiz tudo aquilo que a 368 exige. E o PSO, que é Procedimentos Sanitários Operacionais, gente. Só um minutinho, só para lhe informar que estamos com 50 minutos de palestra. Temos já estou série de perguntas aí. As pessoas estão ansiosas para ver suas respostas. Mas é rápido agora, só tem esse. O PSO, eu estou pasteurizando leite. Só para que vocês vejam a importância do autocontrole. E ali a temperatura, em vez de 72, 75, deu 70. O que é que eu vou fazer, gente? Quando a válvula de derivação disparou, eu vou retornar o meu leite para o tanque de equilíbrio e vou esperar a temperatura chegar a 72, 75 e vou iniciar meu processo de pasteurização. Vai evitar que venhamos a perder esse leite no consumidor e isso vai causar um marketing negativo para a empresa. O controle de pragas, que nós já falamos, o próximo, já estamos terminando. O próximo slide. Controle da matéria-prima, ingrediente, material de embalagem, nós falamos. Nós abrimos uma planilha do controle de temperatura, seja das nossas geladeiras ou câmara, o controle da formulação de produtos e combate à fraude. Tudo que eu comprar tem um anexo do Ministério da Agricultura, seja para higiene, seja para matéria-prima, anotado, para não acontecer o que aconteceu com a cervejaria artesanal em Minas Gerais. Análise laboratorial, a rastreabilidade e recolhimento dos produtos, como eu guardo de cada produto que eu fabrico, eu vou guardar algumas amostras e vou fazer o acompanhamento. No momento em que eu detectar qualquer uma falha, certo? Eu vou saber onde eu vou recolher os produtos. E vem a análise de perigo e pontos críticos de controle. Então, depois que eu tenho, entendeu? Implementado as boas práticas de fabricação, PPHO, o APPCC, é que eu vou fazer o autocontrole. Isso aí eu vou determinar em cada fluxo de fabricação onde é que está meu ponto crítico para controlar e evitar a contaminação. Finalizei, gente. Obrigada. Muito bom, professora. Muito obrigada.
Vamos agora As perguntas. Tá bom, né? Vamos começar, né, Caio, com as perguntas. A gente tem aqui... Estou aguardando. Desculpa, acho que está desligado. Estava sem o áudio. Boa noite a todos. Vou fazer aqui as perguntas de acordo com a ordem que chegou, né? Lívio Mascarenhas, há alguma normativa referente a quais análises devem ser realizadas na água para a produção de alimentos? Qual a periodicidade dessa análise? Olha, a portaria da consolidação número 5 da Anvisa são análises físico-químicas e microbiológicas. Por exemplo, coliformes a 30, a 35, o coliforme termotolerante a 45, certo, gente? E a salmonela. Só completando aí, professora, essa pergunta de Lívio, também tem alguns laboratórios que eles também são credenciados para fazer essas análises, né? Já que a gente vai fazer análise, é bom fazer no laboratório que já seja credenciado, não é isso? É verdade. Nós temos, em Salvador, nós temos a Escola de Farmácia, que é credenciada pelo Ministério da Agricultura, que eu sei credenciada, porque tem, por exemplo, a Escola de Medicina Veterinária que eu ensinei, ela faz análise, mas ela não é credenciada pelo Ministério da Agricultura. É a mesma coisa, análise de leite, CCS, várias pessoas fazem, mas nós temos poucos laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura. Então, o mais importante é Escherichia coli, coliforme a 30 a 35 graus, e a fisicoquímica para você verificar se sua água é dura, que isso vai lhe trazer prejuízo econômico. São as mais importantes na água. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui, professora. Assim, a gente sabe que na região do semiárido a dificuldade com água é bastante grande, e quase nenhuma propriedade tem abastecimento de água da rede pública, né, da Embasa. É viável, é possível você fazer como é que se diz, um tratamento de águas de açudes, de barreiro, para poder instalar um sistema de produção de queijo? Porque o que você faz? Você vai pegar, entendeu, uma caixa d'água que você saiba a quantidade de água que pode ter ali dentro. A partir dessa quantidade de água, você pode fazer o quê? Sedimentação, floculação, certo? Filtração e cloração. E você vai ter uma água dentro dos padrões da portaria da consolidação número 5 e seus produtos serão seguros. Tá. Então, vamos lá aqui para... Se você não quiser fazer essa sedimentação e floculação, o que é que você faz? Você apenas trata ela com cloro, se ela não for barrenta, e você vai ter uma água segura também. Tá, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui de Lívio. A análise microbiana dos alimentos deve ser qualitativa ou quantitativa? Há exigência de um laboratório dentro de uma indústria de pequeno porte? Veja bem, o que acontece? Quando você trabalha com aquelas placas 3M, ela é barata para você. Você controla diariamente, você entendeu, o seu produto microbiologicamente. A DAB exige, você entendeu, que seja coletado amostras pelo produtor e envia um laboratório credenciado a cada 3 meses. Então, você vai no escuro, você vai lá, você coleta, leva para lá, e ele vai fornecer o resultado para a DAB. Se o produto estiver ruim, você pode ser sua linha interditada ou fechar seu estabelecimento. Se você tem as placas 3M, você está acompanhando o seu processo de fabricação, não corre esse risco. Tá. A placa 3M, ela vai dar uma resposta 24 horas. Ela vai dar qualitativa e quantitativa. Você pode contar. Se você tiver uma lupa, você conta a quantidade de bactérias ou fungos ali presente. Você não precisa de um contador de colônia, só uma lupazinha, uma canetinha, um pincel. Que conta uma por uma, ali dá qualitativa e quantitativa. Ah, bacana. Tem aqui uma pergunta aqui de Felipe. Um comentário de Rodrigo, né? Rodrigo Tanajura. Ah, tá. Rodrigo Tanajura. A demanda por alimentos
e produtos de origem animal vai crescer muito acima da capacidade instalada nas propriedades e indústrias. Assim, devemos nos esforçar para incentivar essa produção. Com certeza, viu, Rodrigo? A gente está aqui com a Sertão Brás, Núcleo Bahia, tentando justamente fazer isso, né? Difundir conhecimento para que a gente consiga, né, ter um alimento seguro e de qualidade para a população e aumentar essa produção. Felipe também fez um comentário, né? Isso, Felipe Cunha. Em um país com dimensões continentais, não pode ter apenas 4 laboratórios cadastrados para análise de leite. Como isso pode ser alterado? Eu não sei, professora, só são 4 realmente? Não, olha, veja bem, hoje nós temos em Pernambuco, nós temos em Minas Gerais, nós temos em Piracicaba, São Paulo, Paraná, e agora temos mais um no Espírito Santo. Olha, eu mando a amostra de CCS para São Paulo, com 2 dias eu recebo o resultado. Então, não é demorado os resultados. Porque se tiver muitos laboratórios, vão ter prejuízo, gente. O que é que acontece? Veja bem, a ADAB pede análise de 3 em 3 meses. Veja bem, não há uma rotina diária. Se houver muitos, consequentemente, com a aplicação de recursos de cada laboratório, isso vai gerar prejuízo. Hoje não há atraso, você entendeu, das amostras, dos resultados, nada. Mas o que inviabiliza, né, professora, quer dizer, uma análise lá no laboratório de Piracicaba é muito barato para a segurança que traz para a gente. Não é isso? Mas você já fez e sabe disso, Ana. Mas o que inviabiliza é o custo dessa amostra chegar lá, né? Isso realmente é 3, 4 vezes mais o custo da análise. É verdade. Só para enviar o produto. Mas isso aí eu ouvi dizer que Itapetinga vai fazer, que estão aí lutando, o contador de o Soma Conten, para contar CCS já chegou, e estão viabilizando fazer em Itapetinga, Bahia. Mas a dificuldade é tão grande, né, porque chegar em Itapetinga, se a gente estiver nos interiores da Bahia, a depender, é mais fácil, talvez, chegar em São Paulo do que sair de Baixa Grande, no caso da gente, né, para ir para Itapetinga. E de muitos veja bem, gente, deixa eu responder aqui a Leonardo. Ele está dizendo que a UFBA não é credenciada, porém aceita pela DAB, e deve ser aceita, que é um órgão federal, você entendeu, um órgão com credibilidade, então deve ser aceito. Pense bem, uma pessoa está com sua linha interditada, e aí vai mandar uma amostra para São Paulo. Até chegar aqui, o prejuízo é muito grande para o produtor. Se nós só temos a escola de farmácia credenciada, mas a veterinária faz, embora ela não seja credenciada, mas é confiável os resultados. É um órgão federal. Tem uma pergunta aqui de seu José Francisco Martins. Gostaria de ter informações sobre a distância mínima da sala de ordenha para o laticínio. Olha, veja bem, quando é uma produção de leite tipo A, e que o vento, você entendeu, não direciona para a indústria, pode ser até colada, não tem distância. O que a DAB, quando vai fazer uma inspeção prévia, observa, o odor desagradável ali, a que lado, a que posição o vento está. Você não tem distância, vai depender desse ponto principal. É a direção do vento, entendeu? E se existem odores desagradáveis ao redor. Mas nem a 368, nem o regulamento não fala em distância. Por exemplo, aqui quando nós tínhamos uma produção de leite tipo A, vimos na Vila Real e tínhamos na Vinda Aventurinha, eram coladinhos, curral e laticínio. E nunca tivemos contaminação dos produtos. Certo. Primeiro que hoje o circuito é fechado, não é isso, gente? Hoje a pasteurização, tanto o Ministério quanto a DAB, exige que a pasteurização seja rápida. E a pasteurização rápida é um circuito fechado. Não tem como ter contaminação. Nós só temos contaminação quando a pasteurização é lenta, porque não é um circuito fechado. Ele quebra em várias etapas.
na hora do empacotamento, na hora da entrada do leite. Não é contínuo. Tem uma pergunta aqui, complementando a questão da água. Então, em cima do que a senhora comentou aí com relação à água, ele quer saber se dessa forma a fiscalização permite o tratamento da água somente com cloro. E está certa a fiscalização. Você só pode fazer um tratamento, você entendeu, completo, quando você tem grandes quantidades de água. Quando você coloca o cloro na água, ele é um sanitizante, ele é um gás, ele elimina todas as bactérias. Normalmente, você bota um dosador de cloro ali, ó. O cloro está sempre caindo ali, não tem como ter contaminação. Mesmo que a água tenha uma tonalidade mais escura, você estando com ela clorada já é seguro. Já. Agora, a dificuldade da água ser escura, o que vai acontecer? Se você faz queijo e que esses queijos serão prensados, os dessoradores vão ficar de uma cor horrorosa. Se ela é barrenta. Aí vai dar ideia de higienização. Ruim. Mas ela, em termos de saúde pública, ela é segura. É por isso que nós devemos, ao chegar na indústria pela manhã, fazer a dosagem de cloro e o pH. Certo. Deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi aqui, onde é que eu estava aqui? Felipe, a questão é logística, a logística do transporte como o leite deve chegar a 8 graus no laboratório com 15 dias de envio, porque o SEDEX nunca chega como a propaganda. Olha, gente, eu sou credenciada no Laboratório do Paraná e credenciada em Piracicaba. Eu tenho mandado minhas amostras, o que é que eu faço? Eu normalmente procuro uma caixa de isopor maior, eu tenho aquele gelo reciclável, eu boto no freezer, deixo ele 3 a 4 dias, e eu pego meus tubos, enrolo em papel jornal. E em cima eu boto mais outra camada, depois que eu botei todo os gelos recicláveis, eu boto o jornal e tem chegado numa temperatura correta. E tem chegado rápido. É a forma, você entendeu, de você arrumar na caixinha que faz com que o seu leite chegue lá com a temperatura acima de 10 graus. Se você colocar, você vai pagar um SEDEX um pouquinho maior, mas você vai ter uma quantidade de gelo maior que vai garantir chegar lá na temperatura desejável. Só para esclarecer, Kátia, de Camaçari, do Laticínio Kadosh, que fez as colocações aí no chat, no lugar de Leonardo. Foi Kátia, que falou sobre o laboratório da UFBA que é aceito pela DAB. Sim, certo. Mas é confiável. Eu trabalhei na UFBA há 42 anos. E quem iniciou o primeiro convênio feito no laboratório UFBA e a DAB foi nosso. E nunca houve reclamação. Se falta um laboratório credenciado, tem um laboratório federal, é confiável, gente, tem credibilidade. Agora, vamos dizer, se tiver um processo, vou dar só um exemplo aqui agora para vocês. Houve, a UFBA fez uma amostra, o produtor teve sua linha latim interditado. A UFBA fez a amostra, o produtor não se sentiu bem, procurou um advogado. Claro que ele vai procurar o RISPOR, vai procurar a legislação e demonstrar que precisa ser credenciado. E pode derrubar. Oliveira. Mas é confiável. Pode falar. Não, a senhora terminou? Eu achei que a senhora tinha terminado, pode completar. Não, é isso que eu quero dizer, que é confiável, você veja bem, porque não tem outro laboratório. Eu, pelo menos, fiquei lá esse tempo todo, ninguém nunca, você entendeu, duvidou. E tenho certeza que hoje não duvida que a pessoa que trabalha lá, não é isso, é uma pessoa muito íntegra. José Oliveira. José Oliveira, parabenizar pela magnífica escolha da palestrante
da professora Maria Helena, e apenas lembrar a todos que as análises realizadas pelos estabelecimentos serão importantes, mas o órgão de fiscalização, a exemplo da ADAB, realizará coletas em todos os estabelecimentos para análises fiscais. É verdade. E precisa realizar, não é isso? Nem toda a indústria tem um laboratório, e como o leite é um excelente meio de cultura, precisa, esse controle é muito importante. Tanto é o que o Ministério diz, que precisa controlar. Eu só posso dizer que meu produto é seguro se a minha análise microbiológica atender a legislação. Então, para mim, se mede, palavra bem simples, se mede boas práticas de fabricação com a análise microbiológica do alimento. Se ele atendeu a legislação, houve boas práticas de fabricação. José Francisco, professora, está perguntando sobre a distância da sala de ordenha do leite ácido regulamentado. Olha, veja bem, eu, pelo menos, na Venturim, na Vila Real, que são as duas que eu acompanhei, não tinha distância entre a sala de ordenha, você entendeu? E a pasteurização, principalmente porque os leites saem na ordenha canalizado, quanto maior a distância, ele vai perder frio. E ele não pode perder frio, porque, consequentemente, vou ter multiplicação microbiana. O leite tipo A, ele não passa muito tempo na estocagem, nem pode, porque na hora que eu deixo meu leite muito tempo num resfriador, eu vou ter crescimento de bactérias psicotróficas, como as pseudomonas. Então, meu leite tem que ser resfriado, no caso do leite tipo A, imediatamente pasteurizado. Certo? Quanto mais perto da ordenha e o resfriamento, melhor a qualidade do leite. Eu não vou perder frio. Veja bem, se eu tiver um curral Elias aqui Cordeiro. agora, só mostrar para vocês, eu tenho um curral aqui. E aí eu vou fazer o resfriamento, você entendeu? Inclusive no leite tipo A, não pode ser o resfriamento por tanque de expansão, só resfriador em placa. E o resfriador em placa faz esse resfriamento instantâneo, na mesma hora. Então, ele entrou e já saiu frio de 2 a 4 graus. Se eu pegar esse leite aqui, canalizar para chegar daqui a 10 metros, e mais 10 metros para outra qualquer etapa, ele vai perder frio. E outro fator muito importante, gente, custo com detergente. Quanto maior a linha, maior gasto com detergentes sanificantes. Concordam comigo? E isso é prejuízo econômico. O que nós olhamos normalmente é a direção do vento. Você vê o seguinte, as plataformas, o que é que dizia o risco A? Que a plataforma de uma indústria comum deveria estar a 50 centímetros do piso. Ninguém nunca olhou isso. A plataforma está na facilidade de encostar o caminhão e escoar o leite. Trabalhei em indústria antes de trabalhar na ADAB. Eu já trabalhei na ADAB quando era secretaria de Agricultura no laticínio, já trabalhei em indústria, depois que eu fui para a universidade. E hoje eu trabalho numa faculdade particular, que é a FAC, e ela tem um laticínio com inspeção federal. E produzimos, você entendeu, todos os produtos. Então, 2 a 3 vezes por semana eu estou nesse laticínio. Elias Cordeiro. Vamos lá, Elias Cordeiro, acho que ele traz aqui uma informação do Laboratório de Itapetinga. Já está pronto, só que a política não deixa. Seria interessante que esse grupo também ajudasse a difundir a abertura do mesmo. Uma graça para a Bahia. Olha, eu acho que realmente nós deveríamos ajudar. A Bahia iria ganhar muito com esse laboratório, gente. Nós já não gastaríamos tanto com FedEx. Estaríamos mais perto, não nos preocuparíamos com tanto gelo na caixa de isopor para que esse leite chegue lá a 10 graus. Está precisando de pessoas, entendeu, que cumprem essa briga e coloquem esse laboratório para funcionar. Concordo com ele. Vamos lá, por isso que estamos aqui também, né?
Principalmente com as queijarias, agora será muito importante, gente. Vocês não sabem o quanto essa CCS é importante para um produtor. Porque você, veja bem, quando você tem CCS elevada no rebanho, você tem prazo de validade curto do seu produto. Você tem a composição modificada, porque você tem diminuição da lactose e aumento do sais. Você tem diminuição de caseína e, às vezes, diminuição de gordura. O produtor só tem prejuízo com CCS alta. Então, é necessário, a CCS é muito importante, é um diagnóstico muito importante para as queijarias. Lívia Mascarenhas, aproveitando a pergunta do distanciamento do curral, laticínio, há algum tamanho mínimo estabelecido para uma pequena queijaria? Não, também, olha, a DAB, ela tem plantas com 23 metros quadrados. Se você vai fazer só queijo, gente, o que é que você precisa? Um gabinete de higienização. Você vai fazer um pequeno, principalmente se você trabalhar com o seu leite. Você vai fazer um laboratório bem pequenininho e sua sala de manipulação. Se você chegar cá, tem várias plantas com 23 metros quadrados na sala de manipulação. E não fica apertada. Bem, período de maturação. Então, perguntando aqui, Rodrigo Vamos só seguir aqui os comentários, né? O Elias Cordeiro está parabenizando a professora. Né? Obrigada, Kátia está se manifestando também que ela falou sobre a questão do laboratório da UFBA, para facilitar alguns que estavam com dificuldade. Mas é muito bom da UFBA. Só existe produto seguro se existe análise microbiológica, Felipe. E vai lá, Caio. José Francisco, né? Fez outros comentários José Francisco também. Falando que o laboratório de Tapetinga já está pronto, simplesmente não tem definido a operacionalização da cobrança das taxas. Imagina, então está próximo de funcionar. Então, está próximo de funcionar. Se já está tudo pronto, graças a Deus, não é isso, gente? Mas é bom fazer uma força para ajudá-los. Rodrigo pergunta também, Majura, né? Diga. Pode falar. Perguntando qual seria o período de maturação para os queijos elaborados de leite cru. Bem, gente, eu vou responder de acordo com a lei do Ministério da Agricultura. Todo queijo com leite cru, ele deve passar por uma maturação de pelo menos 60 dias, porque nenhum micro-organismo resiste às trocas químicas entre o coalho, as enzimas que estão presentes no coalho, as enzimas que estão presentes, você entendeu, pelas bactérias lácteas, elas produzem enzimas do leite cru, certo? Então, o que acontece? Essas enzimas vão modificar proteínas em peptonas, certo? Elas vão modificar lactose em ácido lático e produtos aromáticos e gordura em glicerol e ácidos graxos. Então, essas trocas químicas eliminam qualquer uma bactéria patogênica. É seguro, então não pode ser menos de 60 dias para leite cru. Porque se for menos de 60 dias, nós podemos ter a presença de uma bactéria patogênica, gente, e bactérias matam. Eu trabalhei na UFBA há muito tempo e ia comprar leite logo cedo, quando chegava, ou manteiga, ou queijo, para analisar com meus alunos. E já cheguei ali naquela delicatessen a encontrar queijos com poucos dias de fabricado inchados. Eu comprava, porque eu teria que mostrar meus alunos. Então, quando eu faço um queijo que com 3 dias ele está inflado ou inchado, eu já sei que são coliformes. Então, faltou uma higienização adequada ali. Se ele inchar com 10 dias, eu já sei que é clostrídio. Aí eu tenho medo que pode matar alguém. É perigoso. Vamos lá. Ana, vamos ver aqui com relação ao horário, até que horas a gente vai, como é que a gente... Temos mais umas perguntinhas aqui, professora. Pode falar. Podemos continuar, então?
para tentar responder essas perguntas, Vamos continuar então, né, Caio? Com a pergunta de Luciano. Pronto, vamos lá. Existe algum programa já para o desenvolvimento de laticínios com acompanhamento da professora? Tenho vários. Depois a professora, se quiser deixar seu contato aí, né? Para quem quiser entrar em contato diretamente. Aí, ó, o contato dela já. Pronto. E Felipe também está perguntando, professora, como é que anda a questão do Celuarte na Bahia? Já temos até aqui produtor com Celuarte, né? Que a Kadosh recebeu. Tem a Kadosh que recebeu, gente. Kátia está aqui. Isso, tem também o Celuarte para uma batedeira de codorna, tá certo? Já está quase pronto tudo. Agora está andando assim muito lento, gente. Agora, uns vão direto pela DAB, outros vão a partir do consórcio. Que é, por exemplo, Feira de Santana, que eu sei, Portal do Sertão. É muito mais fácil do que ir direto na DAB. Pelo consórcio. Mas, assim, o Celuarte na Bahia já foi concedido, né? Já tem. Já tem. Então, já tem o de Kadosh e tem esse menino do Matadouro de Codorna. Está quase pronto. Mas de queijo só Kadosh, por enquanto. Tem mais alguém aí no... Não. Mas eu acho também, você entendeu, que o produtor que não atende a essas exigências não são tão grandes, certo? É muito importante. Às vezes a gente vai de encontro a algumas exigências do Ministério da Agricultura, mas na maioria das vezes essa exigência nos dá segurança, gente. Veja bem, olha, quando você põe o seu produto na praça, você é responsável e o órgão fiscalizador e o seu responsável técnico. Na medida que você cumpre essa legislação, você trabalha com mais segurança. Hoje nós temos um consumidor sábio. Se ele compra o seu produto e ele nota alguma alteração, ele não volta mais. Então, o seu marketing, hoje, se você faz um produto bom, o seu marketing é quem compra. Você não precisa se preocupar com alguém divulgar o seu produto. Eu acho isso muito importante. Por isso que eu digo, olha, 3M você não gasta muito. Eu vou comprar minhas plaquinhas, eu acabei minha fabricação, eu vou pegar e vou testar o meu produto. Está ótimo, tranquilo. Eu já sei que meu produto é seguro. Pode vir a DAP, pode vir Ministério da Agricultura. Eu sei que eu não tenho contaminação. Eu vou pensar no meu consumidor. Meu produto é seguro. Ao contrário, vou ter um marketing de venda. Ninguém vai reclamar do meu produto. Essas fitinhas compra onde? Você compra, Capilab vende, a X vende. Veja onde é mais barato, Capilab ou X. HEXIS. Placas 3M. Você também tem um suave, gente. O suave é muito importante. A 3M tem um suave que você passa no seu tanque. O funcionário lavou o tanque. Aí eu quero ver se realmente aquela higiene está perfeita. É de 15 em 15 dias. Passei meu suave ali. Se ele modificou a cor, eu sei que tem contaminação. Eu vou, com a minha providência, lavar o tanque, você entendeu? E fazer o teste novamente. Porque se esse tanque, como ele está, se meu leite entrar como ele vai entrar cru, aquelas bactérias ali presentes vão se multiplicar imediatamente. Porque o que é que nós precisamos botar na cabeça? As bactérias láticas são benignas, mas elas são deterioradoras. Então, elas também, entendeu? Vão contaminar o alimento e vão degradar em ácido lático. A vida de prateleira vai ser curtíssima. O sinal, por falar em vida de prateleira, a Guilhermina está perguntando quantos graus se deve manter o queijo depois de pronto e por quanto tempo ele se mantém perfeito. Veja bem, quando você me pergunta isso, eu lhe digo o seguinte, vai depender do processo de fabricação, é quem vai dar a durabilidade primeiro. Segundo, se eu quero maturar o meu queijo, eu vou deixar a minha temperatura de 10 a 12 graus. Queijo duro, como parmesão, 18 graus. Bem, depois que eu adquiri aquelas características desejáveis,
graus. Então, o que vai acontecer? Hoje, nós fazemos queijo de coalho com 120 dias de durabilidade. Nós fazemos um queijo do reino com 1 ano de durabilidade. E não tem nenhuma alteração. O sucesso do meu queijo são as boas práticas de fabricação durante a seu de fabricação, meu queijo vai ter durabilidade. Porque a maturação, o que é que vai acontecer? Aquelas trocas é uma deterioração parcial. Se eu continuar com o meu queijo a 12 graus, você entendeu? Que quanto mais velho, melhor é o parmesão. Nós maturamos o nosso parmesão aqui a 18 graus por 6 meses. Na Itália, ele é maturado por 2 anos. Quanto mais saboroso, mais duro a consistência. Eu acho que a gente já está então, chegando a temperatura aí. E ela caiu, a professora caiu. Está instável, né? Está falhando. Ela caiu. Deixa eu falar com ela. Aí, ó. Entrou, a gente está entrando novamente. Caiu. Tá. Voltou, né, professora? Caiu, gente. Pronto. Pronto. Quer ligar seu vídeo aí? A gente tem só mais... Voltou. Veja bem, o que é que o pessoal que vende queijo do reino faz? Pronto. No caso do queijo do reino, o pessoal faz o seguinte, começa a fabricar. Vende muito queijo do reino, não é isso? Que é um queijo que ele vem do Éden, que é um holandês. Então, o São João sempre fez o leite, estava barato, ele fez muita quantidade. Quando chegou no São João, não vendeu, ninguém se preocupa. Só tirou a vestimenta, só ele, e deixou lá na câmara de 2 a 4 graus. Em dezembro, ele está mais saboroso. A professora está com dificuldade aí com a internet. Está caindo direto, Ana. Professora, está caindo. Está com a internet instável, né? Eu acho que a gente tem mais um comentário, né? Uma pergunta de Lívio. Está caindo. Vamos ver se a gente consegue finalizar. Nessa hora. Eu acho que a gente tem mais 2 perguntas, né? Uma de Lívio. Pode fazer. E um comentário de Aguinaldo. Isso. Vamos tentar. Se tiver alguma instabilidade da internet, a gente pode depois, posteriormente, combinar e responder e a senhora responder depois por e-mail para o pessoal. Pode falar. Tá? Lívio pergunta sobre os manuais com BPF, o PPHO, o APPCC, eles devem ser redigidos pela própria indústria ou pelo órgão fiscalizador? Pela indústria. É a sua história, a história de cada indústria. Eu estava falando sobre essa que a senhora respondeu, e Aguinaldo Antonieto comenta que em Minas Gerais o queijo de leite cru ele pode ser vendido com selo após 22 dias de maturação com fiscalização. Você veja bem, qual é a observação com fiscalização? Provavelmente, entendeu? Fez uma análise microbiológica e liberou para a venda, porque tem uma lei federal que diz que ele só pode ser comercializado, você entendeu? Após 60 dias. É lei do Ministério da Agricultura. Mesmo a DAB sendo estadual, ou em Minas, com inspeção estadual, nós trabalhamos sempre com uma lei maior que a federal. Tem mais? Finalizamos, não foi, Caio?
terminaram aí as perguntas. Então, muito obrigada. Muito obrigado, professora. Foi muito bacana, a senhora é muito simpática. Não a conhecia. Prazer. Quero agradecer a disponibilidade da professora aí em ficar até o final para responder as perguntas, os questionamentos. Agradecer imensamente, parabenizar pela palestra e finalizamos aqui com o contato. Quem quiser entrar em contato com a professora, não é? Através do telefone, de e-mail, e agradecer imensamente. Assim, a senhora tem um lugar de destaque e de honra, né? Porque quem nunca ouviu falar da professora Maria Helena no mundo dos queijos, né? Então, muito obrigado por essa contribuição e por estar com a gente aí meia hora passada do nosso horário combinado, até essa hora. Agradecer também aos participantes e nos encontramos na próxima palestra que vamos divulgar. Na próxima palestra, deixa eu só confirmar, pode me ajudar aí para a gente só anunciar, também não dá para me organizar aqui, e no próximo mês, já vou deixar aqui anunciado, que seria a palestra de Kátia, né? Que vai falar quais foram os passos. Nós temos duas, me permitam aqui a ordem, mas acho que Kátia, a primeira, vai falar quais foram os passos que ela deu até a conquista do selo arte. E depois teremos, num outro momento, Zuleika e Leonardo e eu, né, que nós já temos a fase final do selo de inspeção municipal, também quais foram esses caminhos que a gente traçou. Então, temos aí as duas possibilidades, tá? Agradecer mais uma vez a professora, agradecer a quem ficou conosco até agora, e obrigada, Núcleo, por estar aqui presente. Hoje a gente brilhou, tá bom? Boa noite, então, professora. Eu Boa agradeço a vocês. Boa noite, gente. Eu agradeço a todos presentes. Deus abençoe a cada um.